Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo aí esteja bem, graças a Deus as coisas estão boas e se não estão boas é porque a gente precisa aprender a lidar com elas para ficar boa. A vida é feita de desafios e a persistência que nos leva ao sucesso, né? Então, hoje o que eu vou falar nesse tutorial? É um tutorial sobre o Q-Spice. O Q-Spice eu nem me lembro bem como ele chegou a mim. Eu acho que eu recebi um e-mail da Corvo sugerindo que eu experimentasse o Q-Spice. Eu tentei experimentá-lo no Linux, mas ele não rodava no Wine, né? Era um problema para rodar no Wine. E com muita resistência eu instalei o Windows 11 aqui na minha máquina. E na verdade eu instalei num VirtualBox, né? E tô aqui com ele para testar e ver como é. Ele já chegou para mim uns 2 a 3 meses atrás. Eu não estava muito afim de mexer com ele, mas hoje eu resolvi experimentar. E eu, como sempre, né, como eu gosto de fazer as coisas, o nosso site é basicão da eletrônica, mas eu gosto do básico no sentido do necessário, né, não no sentido de mediocridade, de simplicidade, na questão do necessário. Então, assim, esse vídeo tutorial, ele vai ter dois estágios. Ele vai ter o estágio do básico necessário, do Q-Spice, uma coisa muito rápida, e o tutorial objetivo mesmo, que é uma coisa bastante avançada e muito interessante, tá? Então eu vou deixar para a segunda fase para contar o que é. Mas eu garanto que para quem gosta é muito interessante, é muito intrigante as possibilidades. É para deixar o cara assim, putz, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então é bem interessante. Eu queria ter feito esse vídeo tutorial naquele estilo de primeira tentativa, né? De ficar com aquela cara de pastel que as coisas não funcionaram bem. Mas infelizmente eu comecei, depois eu tive que dar uma pausa porque eu cheguei num problema cabeludo que eu não tinha como sair dali. E era uma coisa muito simples, uma palavra reservada que foi utilizada. E tive que sair do vídeo. Então eu pausei. Mas como eu estou usando Matroska, eu, eu acabei podendo ver o vídeo, mesmo ele não tendo sido finalizado, né? Ele estava parado, pausado, então eu comecei a ver o vídeo. Aí eu percebi que o áudio não estava funcionando bem, né? Estava muito ruim o áudio. Aí eu fui procurar outro software para gravar o vídeo, né? Gravar a tela e gravar o microfone. E aí eu achei um que agora parece que está 100%. Ele não tem muitos recursos, mas o mais importante ele faz, que é gravar a tela e o áudio com qualidade, né? Que era o que eu precisava. O OBS Studio já desisti de usar na minha máquina, e o Volkscreen, infelizmente, ele dá uma pane com o áudio que não justifica. Prova é que com esse o áudio está perfeito, né? E eu estou com um microfone novo, então não há motivo para o áudio estar ruim, né? Então vamos lá. O Q-Spice, depois de instalado, eu não vou explicar como instalar o Q-Spice, é next, next, next e acabou, né? Ele instala e aparece esse rapazinho aqui, ó. Vamos clicar 2 vezes aqui. Então ele vai abrir a tela e dar uma dica. Você pode permitir que a dica continue sendo dada, o que é muito interessante no início, né? Ou então você pode marcar para que ele não mostre mais essa tela. Então, aqui me parece que essa dica já é repetida, eu já vi essa dica aqui na outra vez. Então não é uma dica, como eu vou dar OK aqui. O, o que acontece aqui? O que nós temos aqui nessa tela? Nós temos a área de projeto, que é essa área meio amarelada. Nós temos aqui symbols e intellectual properties, né? Propriedades intelectuais, que são o material que é proprietário da empresa, né? Que nos fornece o Q-Spice. Uma coisa importante, o Q-Spice é gratuito, tá?
Igual o LT Spice, ele é gratuito. Ah, Carlos, você vai parar de usar o LT Spice? Não, não vou parar. Na verdade, eu vou usar os três: o LT Spice, o KSpice e o KiCad com o NG Spice. Por quê? Porque meu objetivo é pesquisar, é desenvolver conhecimento para compartilhar com vocês. O meu objetivo não é fazer uma placa final. Tudo que eu faço é para gerar conhecimento, não é para gerar um produto final, né? Então, se às vezes um projeto para no meio do caminho, ou seja, porque eu não sei como continuar, ou seja, porque ele chegou a um resultado satisfatório para o processo educativo, né, eu parto para outro. Né? Como eu comecei com o NG Spice no KiCad, e eu tive problemas, eu não consegui continuar. Eu tive que parar e voltar para o LT Spice. No LT Spice foi bem, mas chegou num ponto que eu não dominava a eletrônica, tá parado, porque eu preciso aprofundar um pouco mais na eletrônica para dar continuidade, que são os drives de MOSFET ali, que é uma situação um pouco complexa. Né? Então tá parado o projeto da fonte simulada, por exemplo. Né? Mas isso não para a produção de vídeo para o canal. Né? Se eu parei, é por outros motivos, outras questões. Então vamos aqui, continuando aqui. Então o KSpice é gratuito. Essa ferramenta, ela é bem simples, muito prática, tá? Aqui nós temos o file padrão de todo aplicativo Windows, né? Nós temos o Edit com algumas opções aqui, né? Que eu acho que são muito intuitivas: Draw a Wire, Place Ground, Place a Net Name, Place a Text ou Spice Directive. Isso aqui é para quem já pegou os vídeos do LT Spice, são bem intuitivos. E as teclas são as mesmas de atalho. Por quê? Porque são teclas usadas em ECAD, né? Em EDA, que é o Electronic Design, Computer Design AIDA, né? Ou projeto, né? Eletrônico auxiliado por computador. Né? Então, as teclas de atalho são bem similares, tá? Entre eles. Cut, copy, paste, preferências e por aí vai. Nós não vamos entrar a fundo aqui, a ideia é dar uma visão. Help, né, que tem aí sobre o KSpice, né, é produzido pela Corvo, que é uma empresa produtora de semicondutores. Né? E o que mais nós temos aqui? KSpice 64, KSpice 80 e QPost.exe build. Não. Ok. E que mais? Aqui em cima é do simulador, é do VirtualBox, não tem nada a ver com Spice, é só essa área aqui que nós estamos trabalhando nela. O build-in, interessante do KSpice, que ele organiza os componentes aqui numa forma hierárquica, muito boa para se trabalhar, eu gostei muito, sabe? Ele realmente é muito prático. E então aqui você tem todos os componentes do Spice, né? Como quem já está acompanhando há mais tempo o canal, sabe que o Spice ele é um algoritmo de simulação de circuitos eletrônicos que foi desenvolvido pela Berkeley, né? E ele é utilizado por várias empresas, por vários aplicativos. E o Corvo, por isso que chama KSpice, né? Da Corvo Spice. O LT Spice é da Analogic. Eu acabei esquecendo a empresa que... Linear, era a empresa Linear Technologies, por isso que chama LT Spice. Né? E tem o NG, que é New Generation Spice, porque ele já usa também o Spice 3 ponto alguma coisa. Né? Os Spices costumam usar a versão 2, a maioria, mas muitos deles também usam a versão 3. Eu acho que o Corvo é na versão 3, será? Vamos ver aqui no Help Documentation. Cadê? Vai abrir não? Cadê? Help Documentation. Parece, homem?
Não tem que me deixar com cara de pastel, né? Bastava ele aparecer. Será que está aqui? Não, aqui é do Verilog AMS. Cadê? Não apareceu o help, não quer aparecer. As coisas não funcionam 100% comigo assim nas lives. Apareceu. Então aqui vamos ver aqui que Spice Analog and Mixed Signal Simulator from Corvo, né? É um simulador de circuitos analógicos e sinais misturados, né? Mixados, que com avançado, né, de rápida simulação. A curso, né, é detalhado, né? Meu inglês é terrível. Robusto e de recursos, né? Ele não fala aqui nada do Spice 3. Vamos ver aqui. Ele não fala. Tá aqui, ó. Especificamente a versão 3F5. O Analog Circuit Simulation was original based on the download of Berkeley Spice from Ptolemy.berkeley.edu, especialmente a versão 3F5, tá vendo? Então ele já usa a versão 3, igual o NG Spice também, se não me engano, usa 3F5, que foi disponibilizado em 2020. Então ele é bem atual mesmo, né? Então aqui nós temos os componentes organizados de forma hierárquica, né? Por exemplo, o D, que é diodo, tem aqui silicone diodo, Schottky diodo. Interessante que o Schottky diodo, eu estou estudando agora componentes MOS de 2 terminais, né? E eu vou fazer até um artigo dessa parte da física de semicondutores, para quem gosta de ir bem a fundo na eletrônica, né? E, se não me engano, o Schottky diodo, diodo GAN e outros diodos, eles são do tipo MOS, né? Porque eles têm uma camada de metal, uma camada óxido e uma camada semicondutora. E o Schottky, ele precisa dessa estrutura para ter a velocidade que ele tem de chaveamento, né? Porque a camada de depleção só forma de um lado, que é no lado do semicondutor. Então, na hora de chavear entre o positivo e o negativo ali no sinal, o Schottky é bem rápido. E o MOS facilita nisso. E acho que o Varicap também, né, é um tipo de diodo do tipo MOS de 2 terminais. Eu ainda vou dar uma estudada nisso, eu trago isso depois com mais calma para vocês. Tá? Eu comecei a estudar agora. Eu estava vendo os vídeos da Columbia University, né, que é onde tem o curso de semicondutores que eu estou fazendo, mas eu acabei parando de acompanhar porque o livro é mais fácil de acompanhar do que o vídeo. O vídeo, além de ser em inglês, ele aborda coisas que estão no livro. Aí você tem que ler o livro. Aí você vai ver vídeo para quê? Né? Para quem gosta de ler, é melhor do que o vídeo. E o vídeo não explica tudo, né? Então é melhor ler o livro e assistir o vídeo depois, né, com o livro já, porque aí o vídeo é um resumo do livro. Aí Zener diodo, LED diodo, Varicaptor, fotodiodo, e aí vai, né? R de resistor. Então o pessoal já sabe que o Spice usa as letrinhas para identificar o tipo de componente, né? Tipo de componente, por exemplo, MOSFET é Z, Control Current Switch é V, cristal é V. Aqui é no caso VW, VY, né? Aqui já não, aqui é capacitor, já não tem as variações. Aqui é GH, GI, né? É isso. Interessante dele que você escolhe o componente aqui, ele mostra, né, como que o componente fica no esquemático dele. É bem intuitivo. Eu gostei muito do Corvo, do que Spice. Achei bastante interessante. Mas eu não vou abandonar o outro porque
A qualidade dele de simulação é muito boa, funciona no Linux muito bem, então não justifica eu sair de um para o outro, né? Só porque esse aqui seria mais bonito, mas tem uma praticidade de escolha de componentes com uma barra como essa. Eu acho que não é suficiente. E tá para sair uma versão nova do LT Spice. Vamos ver como é que vai ser essa versão nova. Eu faço um vídeo quando sair. Então aqui é a área do esquemático. E como, então acho que a pincelada que eu ia dar era essa, tá? O resto é puxar o componente e fazer o while, né? Fazer a ligação dele. Aqui é a simulação, para simular. A gente não vai entrar nessa parte aqui agora não. Eu já vou dar um salto quântico, né? Como diria o coach quântico. Eu vou dar um salto quântico, vou lá para frente, na parte mais avançada, que é o que é interessante para a gente. Nesse tutorial, eu gosto de fazer esses vai e vem, né? Eu faço um tutorial avançado, depois faço um tutorial básico. Aí eu dou uma puxada, faço outro avançado, volto cá no básico para poder ir cobrindo as lacunas do que o avançado pede, né? Que o avançado deixa, né? Porque às vezes tem alguma coisa no avançado que você já tem que saber do básico, né? Não dá para poder seguir em frente. Tem que voltar no básico para fazer. E é aquele negócio, conforme as interações no grupo do WhatsApp, né? O diálogo do pessoal comigo, seja no grupo ou diretamente, eu mando uma mensagem: ô Carlos, eu não entendi isso, dá para você explicar? Aí ou eu explico para ele ali na hora, ou eu faço um vídeo. A proposta é essa, né? Então, às vezes eu vejo num grupo de WhatsApp, eu participo de centenas de grupos de WhatsApp, e eu vejo lá as dúvidas, eu falo: vou fazer um vídeo sobre isso, né? Então, a proposta é essa. Vamos lá. Como que a gente vai trabalhar aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos aprender, que eu estou aprendendo, a simular circuito com C++ e Verilog. Ok? Então, ó, vamos ver se ele gravou aqui. Tem um tutorialzinho aqui, tá no chat GPT, que eu estou alimentando ele, ó. Tá aí, né? Aí eu vou instruindo ele, né? Lembre-se que Verilog é que input e output foram definidos no esquemático como portas do tipo float. Aí ele vai corrigindo o que ele faz. Porque eu pego o tutorial e vou montando ele passo a passo com o chat GPT. Por que eu faço isso? Porque aquele trabalho pesado de escrever o texto, o chat GPT faz para mim. Então eu só preciso orientar ele passo a passo. Porque, por exemplo, ele não conhecia bem o Verilog A. Não conhecia bem. Eu entreguei o livro do Verilog A para ele pegar as manhas, né? Por exemplo, quando ele gerou os exemplos, ele gerou em Verilog. Eu falei com ele: ChatGPT, Verilog A, não é Verilog. Verilog A é analógico. Aí ele vai lá e corrige. Então, tem esses macetezinhos que não é só jogar no ChatGPT que ele escreve o texto para ti e você pronto, fala que é seu, não. Tem que ir instruindo ele e trabalhando. E eu uso o basicão dos artigos e tutoriais, que é o GPT que eu treinei, que ele é preparado para gerar os tutoriais do jeito que eu acho que deve ser para o site basicão, né? Então, o resultado final está aqui, né? Eu peço ele aqui, vamos ver como é que fica tudo. Porque eu vou jogando material, né? Jogo um resumo, jogo outras coisas. Aí aqui ele já colecionou tudo, juntou e temos aqui um tutorial já final para uso no site, tá? Então, primeira coisa é ter o QSpice instalado. Já estamos com ele instalado. Conhecimento básico de C++ e Verilog. Na verdade, nesse tutorial, o conhecimento básico de C já é suficiente, tá? Não precisa chegar a C++, tá ok? O conhecimento de C já é suficiente, tá? Vamos criar um bloco para o código. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um bloco para um código. Desenhar o bloco inicial, né? No QSpice, desenha um bloco de conterá o código usando draw hierarchical entry. Como que é isso?
Aqui nessa área amarelada, tá? Você vai clicar com o botão direito e vai escolher Draw Hierarchical Entry. Eu vou dar um print screen na tela aqui, tá, gente? Só para poder já ir gravando isso aqui para colocar no tutorial. Pronto. Então vamos lá. Continuando. Draw Hierarchical Entry. Aí ele pede para salvar, tá? O projeto, já, mesmo vazio, já tem que estar salvo. Tá ok? Então vamos linkar aqui em salvar. E a gente vai pôr um nome aqui para esse projeto. O bom é colocar um nome que não tem espaço. De preferência, tudo junto. Camel Case, que é o quê? A primeira letra de cada palavra em maiúsculo e as restantes em minúsculo. Mas eu não vou usar essa técnica não, tá? Porque esse aqui é o projeto mestre. Se você tivesse um projeto que reaproveita outros subprojetos, tá? Aí os subprojetos é extremamente importante que você use palavras que a nível de programação são aceitas, sem espaço, sem caractere especial, sem if, no máximo com underscore, tá? Eu particularmente prefiro Camel Case, que é a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, as restantes em minúsculo. Palavra, tá? Não é frase não. Então vamos aqui, nome. Vamos colocar aqui, meu primeiro componente com C e Verilog. Pronto. Agora eu posso vir cá, clicar e vir no Draw Hierarchical Entry. Você desenha um quadradinho, ele cria o componente, né, que é um componente do tipo X1. Ele vai colocar o nome do seu projeto aqui. Por isso que é importante, olha, ele já pôs aqui, depois traço baixo aqui, tá vendo? O importante é que ele use traço baixo, né, ou coloque tudo junto, porque isso pode vir a dar um conflito. Mas como esse é o projeto pai, né, ele não vai estar sendo é dureza, né? Como ele não será utilizado em outros projetos, não tem problema, tá bom? O próximo passo, depois que a gente desenha, tá? Vamos ler ali, ó. Esse bloco será configurado para representar uma DLL. Podemos incluir tanto funções digitais quanto analógicas. Então, esse circuito aqui, ó, ou melhor, esse quadrado aqui é um circuito que será representado por uma DLL. Né? O que é uma DLL? É uma Dynamic Load Library. A DLL é um tipo de código no Windows que permite você carregar ela de forma dinâmica e ela tem funções e algoritmos nela. Né? Funções com algoritmos. Então você tem um software que precisa usar uma determinada DLL. Você faz a DLL e carrega dinamicamente. Se você precisar fazer uma atualização, você pode trocar só a DLL. Entendeu? Então aqui no caso, a gente vai fazer uma DLL que vai ser carregada pelo CaseSpice e ela vai fazer um papel de um componente eletrônico. Tá certo? Então ela vai ter um código em C, onde ela executa uma atividade que simula um componente eletrônico. Ok? Então vamos lá. Fizemos o bloco que vai representar a DLL, é esse bloco. Vamos agora clicar com o botão direito no bloco e selecionar Show Symbol Properties. Então, ó, vem aqui, Show Symbol Properties. Deixa eu dar um print screen para poder aproveitar isso aqui no tutorial. Porque o tutorial só tem o texto, né? Eu preciso das imagens. Aí agora, que a gente faz aqui, Show Symbol Properties, Symbol Type. A gente tem que escolher o tipo de símbolo que esse rapaz representa. Ele é um diodo, ele é um MOSFET, é um transistor BJT? Não, ele não é nada disso, né? Então, a gente vai dizer aqui para ele que ele é esse componentezinho aqui, ó, que eu esqueci essa letra qual que é, mas ele tem é um O com uma barra cortada, né? Ele, quer ver?
É, um O com a barra cortada. Deixa eu ver aqui, ó. Eu até estava lendo aqui, eu que esqueci, ó. No teclado do Windows, na letra produzida carregando. Ele não fala, tá vendo? Não fala qual que é. Ah, é uma vogal utilizada nas línguas dinamarquesas, feroesas e norueguesas. A ligatura tipográfica combinada das letras O e E já existia em latim sob a forma de AI, tendo evoluído para AI em francês e esse símbolo que não diz exatamente o que é em dinamarquês e norueguês. Ele não fala o nome do símbolo. Aqui dá para a gente ouvir, né? Em dinamarquês. E é. Então dá pra gente ver aqui, mas em nenhum lugar fala o nome da letra. Igual nós temos a letra A, letra B, letra C, né? Eu não achei o nome dela, né? Então, voltando aqui pro Case Pies, a gente vai selecionar o tipo como sendo essa letrinha que é um O cortado, tá? Ele até diz aqui, ó, né? Tem que dar um Enter depois, porque senão ele some, tá? Até tem essa setinha aqui. Então aqui, ó, ele tem até aqui dizendo, ó, ponto .dll. Então quando coloca esse símbolo, que é uma letra dinamarquesa, feroesa, norueguesa, né? Então essa letrinha simboliza que é uma carga de DLL, tá? E como que ele vai saber? Como ele vai saber qual DLL carregar? Né? Porque ele tem que ligar a DLL com esse componente. Como é que faz essa liga? Essa liga, ela é feita pelo nome do primeiro parâmetro do componente. Então aqui, ó, é só você mudar esse nome aqui embaixo. Eu vou colocar meu primeiro componente. Tá? Só isso, ó. E eu usei o camel case, primeira letra de cada palavra em maiúscula. Tá? Ok, criei. Depois disso, nós vamos vir aqui e fazer a nomeação dos blocos, que seja válido para o C++ ou para o Verilog A. Utilize nomes simples como módulo análise, por exemplo. No caso aqui vai ser meu primeiro componente. Tá? Passo 2. Adicionar portas de entrada e saída. Esse componente precisa comunicar com o mundo externo. Como vai ser essa comunicação? Você pode criar quantas portas você quiser. Ele vai ser um Arduino? Olha aí já começando a ideia. Você precisa simular um Arduino no KSpice? Há possibilidades. Há possibilidades. Tá? Não é fácil. Não é simples. Você precisa simular um PIC? Há possibilidades. Não é fácil. Mas é possível. Tá? É possível. Não é fácil. Tá? Demanda muito código. Ok? Mas nós podemos chegar nisso um dia. Quem sabe? Vou dar uma pesquisada a ver a que nível que a coisa está. Mas para meros mortais, a coisa é difícil. Tá? Meros mortais como eu, tá bom? É difícil. Vamos lá, passo 2, adicionar a porta de entrada e saída. Então agora nós vamos pôr aqui as portinhas. Clica com o botão direito em cima do componente ADD Port. Né? Mais uma vez eu vou dar uma captura de tela aqui. Prontinho, copiamos a tela. Meu primeiro componente, ADD Port. Aí ele aqui permite que eu procure um lugarzinho para pôr a porta. Ele põe esse quadradinho quase invisível aqui. Vamos ADD mais uma porta. Vou pôr do lado de cá. Ok. Aí você procura organizar da melhor forma que você achar que é válido. Clica com o botão direito em cima da porta, tá? Aí você vai falar aqui, ó. Edit Pin Label. Aí aqui vai ser entrada. Eu estou pondo em português, o ideal é pôr em inglês para ficar fluido o código, né?
mas eu vou pôr em português para a gente poder ser um entry point aqui. E aqui vai ser um output, né? Vai ser a saída. A palavra, eu cometi um erro no outro vídeo, que foi o erro cabeludo que eu fui procurar. A palavra, eu usei input e output, só que são palavras reservadas do Verilog. Aí ele dá um erro que não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, putz, e agora? Tá reclamando que tem que ter chaves. Aí eu fui olhar, chaves não, colchetes. Não existe colchete aqui, porque eu já conheço o Verilog um pouco. Falei, não é colchete aqui, não tem como pôr colchete nesse ponto. Qual que é o erro? Aí eu fui procurar ajuda nos grupos, né? Falei, gente, eu tô com urgência aqui, tô gravando um vídeo aqui e tá dando esse erro que não tem sentido. Aí na hora que eu falei assim, pô, mas por que eu não pergunto pro chat GPT, né? Aí fui lá no chat GPT, aí falou, não, você tá usando input e output, que é a palavra reservada. Tom. Aí, beleza, né? Vamos agora editar o pin label de cá. Saída. Não põe acento. Saída. Vamos vir aqui, ó. Clica com o botão direito. Port type. Input. Port type. Output. Ok? Vamos dar um print screen aqui. Pronto. Então aqui port type output. Ok. Agora nós vamos definir o tipo de dado que essa porta transporta. É uma porta que transporta, tá, um float 64 bits. Eu ainda não entendi essa dinâmica. Eu vou entender talvez nesse tutorial. Então, eu espero que vocês entendam essa dinâmica de uma porta no circuito ser de um tipo de um valor numérico float. Tá? Aqui é a mesma coisa. Vamos aqui. Float 64 bits aqui. Deixa eu dar um print screen aqui na tela. Ok. Então aqui vamos clicar agora e vamos efetivamente trocar o tipo de dado. Float 64 bits. Então, ele é de um tipo float. Eu imagino que, sendo um circuito analógico, o float é o que melhor representa um sinal analógico, né? O float de 64 bits, ele vai variar perfeitamente e vai representar muito bem o sinal analógico, matematicamente falando, né? Porque o que a gente vai trabalhar aqui são circuitos lógicos e analógicos através da matemática, tá? Então, é muito importante para a simulação com Verilog A, no caso, e em C, que se tenha o conhecimento da matemática que representa aquele componente. Então, se você quer simular algum tipo de componente que não exista, que é algo novo, ou um circuito, né? Por exemplo, o Arduino, você precisa ter a lógica matemática por trás daquilo. No caso do Arduino, vai ser um circuito digital. Então, é a lógica digital por trás daquilo. Se você quer simular a porta analógica do Arduino, você tem que ter um entendimento matemático da porta analógica, como ela funciona. Tá certo? Um PWM, o que for. Então, vamos lá. Clica com o botão direito e a gente já fez aqui a escolha, né? Já escolhemos a porta. Então, agora vamos aqui. Adicionar portas para parâmetros adicionais. Né? Caso deseje certos parâmetros como ganho e threshold sejam ajustáveis externamente, adicione portas adicionais para esses parâmetros. Isso aqui está meio fora de contexto, eu preciso colocar melhor, porque fui eu que escrevi isso aqui e ele colocou meio fora de contexto. Mas ele vai utilizar isso aqui na frente, tá? Só que a gente não vai utilizar externamente, então não precisa criar uma porta externa para representar ganho
e threshold, tá? Mas vocês vão entender por que aqui na frente. Então agora nós vamos escrever o código em C para representar esse componente. Para isso, tá? A gente vai fazer o clique com o botão direito no bloco e selecionar C++ Interface e depois Open C++ Source. Então vamos ver isso aqui. Clica com o botão direito, tá? C++ Interface e Open C++ Source. Deixa eu dar o famoso print screen aqui. E copia o rapaz aqui. Pronto. Agora vão efetivamente fazer a... Deixa a telinha sumir lá. Open C++ Source. Ele vai reclamar que o arquivo não existe, né? Ainda não existe. Aí você vai dar sim. Deixa eu dar um print screen nessa telinha. Ok. Aí você vai dar sim. Ele vai te apresentar uma tela, tá? Para recursos avançados relativos ao template. Tá ok? Então vamos dar um print screen aqui também. Aí você vai marcar os 3 primeiros botões, tá? O primeiro é o struct, que é o meu primeiro componente, que é um struct que representa os componentes, tá? O include de um double max sleep size que ele utiliza e o include de um void trunc que ele utiliza internamente, tá? Então a gente deixa isso aí, porque isso aí facilita para a gente o processo. A última aqui, né, não precisa não, pode deixar sem marcar. Eu, pelo menos, pelo que eu entendi do tutorial em inglês, não precisa marcar. Tá? Ok. Então, vou dar um outro print screen com ele já marcado. E vou dar ok. Ele vai abrir para a gente a tela do editor do C. Tá? Então, ele já gera para a gente, tá, o código. Veja que, se tiver algo errado, ele não vai te falar nesse ponto. Ele vai te falar na hora de compilar, que foi o que aconteceu comigo com o Verilog. Ele criou o template usando as variáveis com palavras reservadas. Aí deu problema. Ele gerou automaticamente, sem problema. Mas na hora de compilar deu um erro que não tinha nada a ver com a história. Aí para descobrir foi ChatGPT na cabeça. Então agora é o seguinte. Aqui ele inclui a biblioteca malloc, né, que não é de malocar nada, é memory alloc, né? Allocation, né? Memory allocation, não é alloc, memory allocation, que é uma biblioteca que trata a alocação de memória no C. Tá certo? Eu vou contar uma historinha para vocês do meu relacionamento com o C. A primeira vez que eu tive contato com o C, eu tinha 15 anos de idade. Eu estou com 52. Eu trabalhava na Framax. A Framax produzia uma calculadora na época que era um contador temporal. Ele apertava a tecla mais num tempo compassado. Pá, 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 que agora eu não lembro exatamente. Era 360 segundos ou 3.600 a cada 3,6 segundos. Eu sei que é o seguinte, você entrava a quilometragem nela, era uma calculadora comum, com um circuitinho adaptado para ficar apertando a tecla mais. Pá, 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 pá. Então você entrava ali o circuito, o valor de quantos quilômetros por hora que você precisava fazer e dava Enter. Aí ela começava a calcular a quilometragem que você já tinha que estar num determinado tempo. Quando você olhava para ela, ele falava, você já tem que ter corrido 30 quilômetros, 40 quilômetros. Então, no motocross, né, isso era muito interessante. Então, era uma indústria que fabricava essas coisas para motocross. Né? Prancheta para colocar o papel da trilha, era a calculadora, tinha um outro negócio lá que eles fabricavam, que eu não lembro agora,
mas era a prancheta e a calculadora. Né? Então a calculadorinha era muito, assim, básico para a época, né? Isso foi há 35, 37 anos atrás, né? Não, 38 anos atrás. Foi 39 anos atrás. Foi muito tempo. Então, assim, num belo dia, eu estava lá trabalhando, o Francis, que é era o dono da Framax, chegou com um circuito para deixar lá. Aí eu perguntei para ele, o que é esse circuito? Curioso, né? Aí ele falou, não, isso aqui é um aparelho para colocar na catraca, para liberar a catraca para que o funcionário passe. Era uma novidade. Era um cartão com código de barra, coisa de última tecnologia para a época, que ao passar num leitor, ele liberava a catraca. Ele gerava um sinal para o solenoide liberava a catraca. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas como é que vai funcionar tudo? Ele, não, tem um software que vai rodar tudo. Aí eu falei assim, você já desenvolveu o software? Ele falou, ainda não, vamos desenvolver. Aí, né, eu não pude perder a oportunidade, né? Falei, eu posso desenvolver? Aí ele disse, você sabe programar? Eu falei, sei. Eu sabia programar. Mas eu só sabia programar em Basic para Apple II e Basic para Basic para como é que é o nome, gente? Para TK90X. Aí eu falei com ele, eu posso fazer. Aí eu fiz em Basic. Aí no dia para mostrar para ele, funcionou perfeito, show de bola. Porém lento, porque o Basic, ele tinha uma lentidão, né? Ele olhou para mim e falou, Cássio, ficou muito bom, gostei. Só que eu preciso que fique mais rápido. Tem como melhorar? Eu falei, não, tá? O código tá bem feitinho para ser bem rapidinho. É o mais rápido que eu consigo com Basic, é isso. Ele falou assim, não tem como você desenvolver em C? Eu olhei para ele e falei assim, eu não sei programar em C. Ele não me deu bala para poder chegar e falar assim, não, eu te dou uma força para você aprender. Ele não falou isso. Eu ia ter que fazer isso fora de horário. E o C era meio assustador para mim. Eu só tinha 15 anos, numa época que a computação estava se estabelecendo no Brasil, né? O 386 estava chegando. Ainda, na verdade, ainda era 286. O 386 era uma coisa bem distante, né? Então, assim, eu não tinha como fazer algo, né? Aí ele não me deu um incentivo, né, que eu precisava naquele momento. Aí eu larguei para lá, né? Eu só fui ter contato com o C uns 20 anos depois. Aí eu fiquei uns 20 anos sem mexer com C. Né? Aí eu fui voltar a mexer, não, na verdade eu comecei a mexer com C em 95, quando o Linux chegou. Que aí eu quis entender o kernel, tinha o fonte, né, do kernel do Linux. Aí eu fiz o Linux from Scratch, né? O Linux from Scratch não foi em 95 não, já foi em 2000, por aí, né? Eu acho que um pouco antes, que eu fiz o Linux from Scratch num 486. E pense na lentidão para aquele trem rodar. Eu demorei uns 3 dias para poder compilar todos os arquivos, um por um, para gerar um Linux instalável. Instalável não, já instalado, porque o Linux from Scratch, você está com Windows, e ali do Windows você começa a gerar os códigos que vão fazer o Linux, não é nem instalar, é fazer o Linux funcionar na tua máquina, tirando o Windows. Aí foi aí que eu tive contato com o C, com o Linux from Scratch. De novo, né? Para valer mesmo. Aprendi o C ali naquele momento. Eu tenho o livro do C completo total até hoje, que é um livro bem antigo, né? Não sei se tem a data aqui. Comprei ele por R$69 na Litec, Livraria Editora Técnica, na Rua Timbiras 257, em São Paulo. Não tem aqui a data que eu comprei, eu costumava carimbar, tem o carimbo meu aqui, da Full Service.
em todas as páginas, porque o pessoal costumava pegar meus livros e não devolver. Mas, ó, esse livro é de 96. Eu comecei a mexer com livros em 98, 2000, nessa faixa aí, 98, 99, 2000. Não lembro exatamente, não. Então, voltando aqui, estava no Memory Allocation. Então, é a biblioteca que cuida da alocação de memória. Eu ia falar exatamente isso. Uma coisa que me deixava muito com medo era mexer com o Memory Alloc, porque ele demandava um conhecimento para você não ter memory leak na aplicação. E eu não entendi o que era memory leak, né? Hoje eu já sei, né? Então eu já tenho todos os cuidados para evitar um vazamento de memória, né? Tem aqui um union. O que é esse union? Ele representa o dado que vem, né, para o nosso código. Então aquela porta que a gente definiu, ela vai estar representada com esse UData aqui, ó, Union Data. É muito comum no C você colocar o nome, a primeira letra do tipo de dado, né, Union, e o nome da variável, data. Então fica UData. O Union, ele é uma união de tipos de variáveis. Então aqui é um boolean, e esse boolean ele vai estar em paralelo, um disposto um sobre o outro, com o chart, um SAGNet char, com short, um SAGNet short. Então ele é como se o boolean e o chart, como não, eles ocupam o mesmo espaço, mas se você acessa o boolean, você pega o tipo de dado boolean, ele descarta o resto dos dados. Se você pega um float, ele vai te devolver um float, descarta o resto do double que está aqui embaixo, tá vendo? Então ele é uma pilha de dados, tá? Então você pode escolher qual formato que você quer pegar daquele dado, ok? Vocês vão entender isso no futuro, porque que é feito dessa forma. Aqui nós temos uma função, uma diretiva aqui, que é uma diretiva, deixa eu ver aqui, int dll deve existir e retornar 1. É o que ela faz aqui, retorna 1 para o processo de carga da DLL. Veja, aí é que vem explicando aonde você lê aqui sobre o assunto. Então isso aqui é uma função necessária para o Windows carregar a DLL no aplicativo, né? E ele tem que retornar 1, tá aqui, ó. Retorne 1, tá certo? Ele recebe como parâmetro um módulo, um tipo, né, void, que é um ponteiro para módulo. Tá? Quando é void assim, é porque ele não tem um tipo específico. Unsigned int, um inteiro sem sinal, que é a reação, né, a razão, né, reason. E um reservado, que é também do tipo void, que é um ponteiro. Né? Tem um asteriscozinho aqui para dizer que é ponteiro. Né? Então, ele retorna 1 aqui. Ele poderia fazer um processo aqui e determinar se retorna 1 ou não, mas no caso aqui ele vai sempre retornar 1. Ele tem uma função chamada B0, não tem documentação nenhuma para ela aqui, eu não sei do que ela trata. E aqui a gente tem o undef, entrada, undef, saída, que ele define, né, esses dois tipos aqui. Ele não como é que eu... Ele deixa de definir, né? Ele informa que essa entrada e essa saída tem que deixar de existir. Aí vem o struct, né, que é o meu primeiro componente. Aí aqui a gente não vai mexer, porque já é mais avançado do que já é avançado esse código, para esse nível do KSpice. Nós estamos aí na introdução do avançado, então nós não vamos mexer com esse struct aqui. Deixa ele quietinho. Aí aqui ele define uma função externa, que quer dizer que essa função ela é acessível fora da DLL. Tem uma diretivazinha aqui que eu também não sei o que é, não conheço, tá? Que define DLL export. É uma diretiva do C que vai definir que essa função é exportável.
e ela aqui está o nome da função, meu primeiro componente. Tá? Então aqui ó, é o mesmo nome que a gente definiu lá dentro, só que sem tudo minúsculo. Ele recebe o struct que a gente define aqui, ó, meu primeiro componente, numa variável chamada opaque. Tem um double, que tem uma variável t, que não está documentada, a gente vai ter que procurar nos manuais do QSpice para descobrir o que está aqui. E um union do tipo data. A gente já sabe que o data é a representação da porta. Então aqui ele recebe um ponteiro. Agora, por que ele recebe um ponteiro? Nós vamos ver aqui embaixo. Tá? Double, entrada. Então aqui a gente já sabe que a entrada é uma variável chamada entrada. E que essa variável, ela é o data zero. Ó. Então aqui é um ponteiro, a gente já sabe que ele recebe um array. Tá certo? Esses cuidados que a gente tem que ter para não haver memory leak, para vazamento de memória. Porque o C não te dá um array com o tamanho definido. Você tem que saber qual é o tamanho do array. O programador tem que saber. Então a gente já sabe que nós criamos duas portas, uma entrada, uma saída. Então eu sei que eu tenho o data 0, começa a contar em 0, e o data 1. Né? Então esse array que ele recebe, a gente sabe que são dois elementos lá dentro. Entrada e saída. Tá? E o ponto D é o dado propriamente, que vem aqui, ó. A, B, C, S, o S, I, o I, F, D. É o double, que é os 64 bits lá, o real 64 bits que a gente definiu. No C, o double é o float. Tá? Tem long long, um signet long long e um signet SHA aqui que é menor. Né? Então aqui o inteiro de 60, o long long int é um inteiro de 64 bits. E unsigned long long int é um inteiro sem sinal de 64 bits. E o double é ponto flutuante. Tá? Então ele pega D, que é o double. Então ele, na estrutura de dados, já tem o espaço suficiente para ele receber um double. Até sobra, porque é 64 bits, né? Porque, aqui, ó. Qual é o maior tipo de dado que tem aqui? É um signet long long int ou long long int. Tá? Então aqui, ó, tá perfeito para caber um double. OK? Beleza. Aí ele faz um teste se o opaque não está definido. Se não tiver definido, ele define, ó. Ele usa o malloc para alocar uma área de memória do tamanho, ó, size of, do tamanho do struct S, meu primeiro componente. Ok? E joga no ponteiro opaque. Tá ok? Porque o malloc, ele gera um endereço de memória. Ele vai lá na memória, no heap, tá? No heap. Fala assim, ó, me dá um pedaço de dado aí, de memória, que é do tamanho desse struct. Me dá um pedaço da memória que é do tamanho desse struct. Ele não diz assim, daqui até aqui vai ser o struct, não. Ele me dá um tamanho de memória. Então, o gerenciador do C, do heap, do C, vai lá na memória e fala assim, ó, no ponto tal, eu posso pegar aqui esse tamanho para você, que é o tamanho do struct. Aí ele pega esse tamanho do struct e devolve para o C. A próxima seleção do malloc, ele já sabe que o ponteiro já está lá em cima, é um ponteiro, né? Então ele entrega o ponteiro do malloc, que o último malloc que está aqui, vocês não estão vendo eu gesticular. Como é que eu vou explicar isso? Ele pega o ponteiro, né? Você suponha que você está com os 4 dedos da mão aqui. Esse struct ocupa 2 dedos, então ele vai mover o ponteiro 2 dedos acima e vai reservar do ponto anterior ao ponto de 2 dedos acima, que são 2 bytes, por exemplo. Né? Aí
a próxima solicitação do malloc, ele vai retornar essa posição que ele está agora. E vai alocar a memória, subindo lá byte, 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 até dar o tamanho do dado e fixa ali. Ele retorna onde inicia a estrutura de dado. Tá? Então o malloc vai retornar onde que inicia a estrutura do dado struct. E você tem que saber o comprimento disso, porque senão dá memory leak. Tudo o programador que controla. Por isso que quando eu tinha 15 anos, eu não me sentia seguro em programar em C. Porque isso era muito complexo para quem estava começando a ter contato com o computador. Né? Ok. Aí agora tem a função B0, que ele chama aqui, ó, com o opaque e o size off. Não sei o que essa função faz, B0. Signet first, last. Tá. A B0, ela pega o ponteiro, tá certo? Onde ele tá, e vai pegar o tamanho. Ó, ele pega aqui, ó, size of struct, SM, e volta, ó, ele pega o ponteiro opaque, que é do tipo S meu primeiro componente, que é aquele structzinho que está vazio aqui. Ele vai dizer, né, ó, usa esse ponteiro, que é o opaque, e usa o tamanho do struct. Tá vendo? Para saber o tamanho, você tem que passar. E passa para B0. Aí o que B0 faz? Ó? Enquanto o primeiro é menor que o last, o primeiro é ocupado com 0. Soma mais 1. Primeiro é menor do que last? Não. Coloca 0 e soma mais 1. E vai se movendo no heap da memória ali. Ó. A área de heap é a área que ele guarda os dados. Ela vai subindo. Então você tem o heap. Como é que é o nome da outra? Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Heap. Você tem o heap e a pilha. Tá? O heap vai guardando os dados de memória, as variáveis, tá? Que não são globais, são variáveis locais. E a pilha é quando você transita de uma função para outra. Então ele guarda os dados da função anterior na pilha e salta para a nova função. Então na pilha está informando o endereço de retorno, as variáveis locais da função anterior, chama a próxima função, trabalha naquela função. A função terminou, ele descarta os dados locais, volta para o anterior, aí ele vai lá na pilha, pega o último dado da pilha. Isso é fácil de entender quando é um sistema monotarefa. Agora, para quem vai controlar microcontrolador e precisa usar um RTOS, aí você está com 2, 3, 4 tarefas executando, você precisa que a pilha seja dinamizada aí para poder trabalhar com várias funções. Porque pode uma função voltar antes da outra e aí ele se confundir na pilha e vai. Eu tive muito problema quando eu desenvolvi o Duino OS, quando eu desenvolvi Minto, corrigindo. Quando eu dei continuidade no desenvolvimento do Duino OS. Porque eu estava aprendendo a lidar com os registradores do AVR, do Atmel, que é do Arduino, e aquilo ali me deu uma trabalheira para entender como que ele armazenava os dados, né, da pilha. Ele guardava todos os registradores, todas essas informações de registrador na pilha, e depois pegava de volta. Então tinha que fazer tudo na ordem certinha. E tinha os registradores certos, né? Registrador de retorno de memória, de retorno de função, registradores de argumentos de função, os registradores que eram variáveis locais, register, do tipo register, né? Que são variáveis de alto desempenho para microcontrolador, para você ter um resultado no microcontrolador. Então é isso. A pilha, ela desce e o heap sobe, né? Tá ok? Eu tô com
Gente, é terrível você ouvir uma música e aquela música ficar na sua cabeça. Aí eu falei que ela desce e ela sobe, eu já lembrei de uma música que eu não lembro da música em si, mas já tocou aqui, ela desce e ela sobe. Aí é terrível você ouvir essas coisas. Às vezes passa carro tocando, né? Ai, meu Deus do céu, Deus me livre. Ok, então é só entender que o RIP começa da memória mais baixa e vai subindo para o endereço mais alto. E a pilha começa lá no endereço, no final da memória RAM, e vai descendo. Pode acontecer dos dois encontrar. Nessa hora que os dois encontrar, dá overflow, né? Porque está cheia a memória, não dá mais para o aplicativo funcionar. Então, isso tudo tem que ser muito bem dimensionado. Quando vai se programar com o microcontrolador para valer bare metal, sem usar nada para te ajudar, para fazer uma aplicaçãozinha, um firmware bem eficiente, você tem que ter essa preocupação aí, tá? O livro tá até cheio de poeira. Também, né, já desde 98 comigo. Ah, beleza. Então, aqui voltando aqui, então a gente já descobriu aqui que o B0 ele zera o espaço, né, do opaque aqui, tá certo? Então, se o opaque for vazio, ele cria um opaque novo, todo zeradinho. Por que que tem que zerar? Porque ele pode pegar uma área de memória que já foi utilizada. Se ele pega uma área de memória que foi utilizada, tem sujeira, tem lixo lá. Você não sabe que dado é aquele. Tá certo? É assim que os vírus agem. Eles sujam a área de memória do aplicativo, aí quando o aplicativo vai funcionar em cima daquilo, ele pega o código ou pega um dado inválido. Por exemplo, um vírus ou um aplicativo que mal comportado, entendeu? Tem que tudo isso o programador em C tem que ter muito cuidado. Tá? Ok. Aí ele vai, define o struct aqui como inst. Ó. Ele pega o ponteiro opaque, joga no ponteiro inst. Tá certo? E aí você implementa o código aqui. E é onde que nós vamos entrar com o nosso código. A gente vai dar aqui um tabzinho e eu vou colar ali, ó. Const flow gain igual a 2.3 barra para poder ficar documentado, definindo o ganho internamente. Suponha que você está desenvolvendo um amplificador classe D e você precisa na saída, na entrada você tem um conversor analógico digital. Então você simula em C esse conversor analógico digital. Tá? Ele pega um arquivo MP3, que vai gerar áudio, e vai jogar no conversor analógico digital simulado em C. Essa informação simulada vai gerar uma saída digital. Então aqui, ó, o ganho pode ser uma amplificação que ele está dando. Pode ser. Por isso que aqui em cima ele fala, você pode definir portas que vão representar o ganho, para que o ganho seja dinâmico. Então a gente pode fazer uma malha de feedback que controla esse ganho para mais, para menos, para que o circuito, eu estou falando para a câmera, não sei porque vocês não estão me vendo, o outro software gravava a câmera, esse software não grava a câmera. E então ele controla o ganho para que o ganho tenha uma malha de feedback e ele regule a saída. E depois você simula um conversor digital para analógico. Está aí uma aplicação. E o circuito digital que vai operar, você simula no Corvo. Né? Haja circuito digital para fazer um amplificador classe D bem feito. Viu? Então as possibilidades são bem amplas. Você pode fazer só o conversor analógico digital aqui, né? Ou melhor, você pode fazer só o conversor digital analógico, que vai ler do arquivo MP3 os dados
e vai jogar como sendo uma saída analógica para o seu circuito de driver dos MOSFETs, por exemplo. Então, ok. Colocamos aqui a nossa variável que define o ganho. Vamos aqui embaixo ver o que a gente vai fazer com essa variável que define o ganho. É uma variável do tipo float que recebe um valor 2.3. E o nome dela é ganho. Output, que é a nossa porta output, que na verdade ela chama saída. Tá certo? Eu vou corrigir aqui no manual isso. Como é que eu fiz esse manual? Vou contar para vocês. Eu fui lá primeiro no vídeo que o cara ensinava a fazer isso, da própria Corvo. Né? Eu estava passeando aqui, fazendo algumas coisas, e lembrei do Corvo, e fui lá, procurei o e-mail do Corvo, da Corvo, para mim, que me mandaram, experimenta, né, o Corvo, tudo. Não. Eu acho que eles pegaram o e-mail da gente, não tem como pegar na lista. Não sei como que eles me acharam. Aí, beleza. Aí eu achei o e-mail antigo, tinha lá o canal no YouTube. Aí eu vi que tinha 3 vídeos explicando. O primeiro, introdutório, que eu pulei. O segundo, ou o terceiro, explicando sobre como simular. Porque a minha pesquisa está sendo sobre Verilog IA e sobre simulação em C. Né? Porque no Visquinho, eu usei o Viralator e o Viralator e o Verilog Nice. Verilog Nice? Agora me fugiu. O Verilog Nice até foi um termo que eu usei, porque Verilog Nice, se não me engano, o Verilog é Verilog, o Nice, em inglês, é tipo suave, fique na boa, né? Eu estava precisando ficar suave e na boa, porque eu estava muito estressado. Aí eu fiz uma canequinha Verilog Nice. Agora o outro eu estou tentando lembrar o nome. É o Verilator e o... Gente, fugiu o nome completamente. O Verilator, se não me engano, pega o Verilog e transforma em C. Aí você compila, ele tem os tiques de tempo, tem umas funçõezinhas que você intervém e simula o circuito em C. Né? E o outro, ele já simula o Verilog diretamente numa aplicação, que eu estou tentando lembrar o nome e não estou conseguindo. Mas não vamos deixar isso para depois. Então aqui saída vai ser igual, ó, vê que saída tem S maiúsculo, aqui saída tem S maiúsculo aqui, ó, né? Saída vai ser igual a input vezes ganho, ok? Então beleza, esse vai ser o nosso programa em si, somente isso. Depois você pode trabalhar, aí agora é lógica. Você pode, é lógica de programação, não é lógica não é lógica digital, não. É você desenvolver ali um código que representa um processo que pega uma entrada e joga numa saída. Pode ser múltiplas entradas e uma saída, pode ser múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Você vai pegar aqui data 0, data 1, data 2, na ordem que você criou as entradas. Tá certo? Você tem que saber qual a ordem que você criou, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, porque essa ordem vai ser aqui os dados que você recebe no data. Data 0.d representa o pino 1, que é do tipo float. Não definimos lá o tipo? Então, o data 1 é o output, a saída, que a gente definiu como saída, também float. Então aqui é o pino 2, é o data 1.d, porque o double é o float lá no SPICE, tá bom? Ok, terminamos essa parte, tá? Então deixa eu dar um print screen aqui. Opa! Ixi, tem aula daqui a pouco.
Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não me lembro a hora da aula, gente. Se é 7, mas vamos terminar isso aqui. Então agora, tá? Para essa etapa aqui, ó, clicar com o botão direito, compile DLL em RAM. Nós vamos só compilar, tá? F6. Aí ele vai fazer a compilação. Se tudo tiver certinho, a sintaxe, né? Então aqui, ó, erro. Const ou referência a flow precisa de uma inicialização. Ganho. Vamos ver por que ele está aqui, que está inicializando aqui. Ah, tá, peraí. Esse flow aqui é float. Eu escrevi flow. Oxe. Né, salva. F6. F6. Ele está compilando, pronto. Deu outro erro. Ah, missem a vírgula entre declaração de ganho e saída. Por que que deu uma... Falta o ponto e vírgula aqui no final, seu Carlos. Ó, aqui, ó. Falta um ponto e vírgula. Pá. Né? F6 de novo. Tchuc. Vamos ver mais um erro. Ah, erro. Undefined Identifier Input. Input com I maiúsculo, seu Carlos. Não é, na verdade, não é input. Na verdade, é entrada. Entrada. Eita, é bom esses erros, porque é em cima desses erros que a gente vai pegando a manha do negócio. Pronto, F6 de novo. Aí ele aqui, ó, criou sucesso, ó, tá aqui embaixo, ó, create success, successful. Então deu certinho. Agora eu vou gravar, vou dar uma pausa no vídeo, vou ver a minha aula, tá certo, gente? E eu volto daqui a pouquinho. Então eu vou editar esse vídeo aqui para fazer a emenda, né, bonitinha para vocês, tá bom? Então obrigado por estar assistindo até agora essa loucura da minha aula aqui do meu tutorial, vídeo tutorial de como criar um componente usando C++ no KSpice. Olá, pessoal. Nós começamos essa gravação ontem, né? Eu falei que ia ali rapidinho assistir uma aula e voltaria logo em seguida. No vídeo é rapidinho, né? Mas na vida real foram 24 horas que se passaram disso aí. Eu tive outras atividades e aproveitei também para melhorar, né? Melhorar o nosso tutorial, né? Eu ampliei aqui o conteúdo dele, né? As explicações do código, né? Cada trecho, né? E isso foi extremamente importante para ficar um código bem explicadinho. E agora nós vamos ver aqui o passo 4, né? Escrever e compilar código Verilog A, tá certo? Então o primeiro passo, para facilitar a nossa vida, a gente seleciona o componente já existente, dá Ctrl+C e Ctrl+V. A gente vai fazer o mesmo componente em Verilog A, né? Ok? Então, nós temos aqui meu primeiro componente. Se eu mantiver esse nome, vai haver um conflito de nomes. Mesmo aqui chamando uma DLL e aqui chamando em Verilog, né, pode haver um conflito. Então, para a gente evitar esse risco, nós vamos pôr aqui Verilog para diferenciar. Lá em cima a gente deixa como está, ok? Então o nosso componente aí vai chamar Verilog, meu primeiro componente Verilog, certo? Agora o que a gente faz? A gente vai clicar com o botão direito, tá certo? Vamos vir aqui em Verilog Interface, Open Verilog Source, ok? Ele vai perguntar se você quer criar o arquivo. É a primeira vez que nós estamos abrindo, então ele cria. Por que ele pergunta? Tá? Você pode ter errado o nome, né? Então ele vai criar um novo nome. Então você verifica aqui se o nome está certinho, né? E se já existir, ele deve diretamente abrir o já existente. Nesse caso não existe, ele vai permitir que a gente crie. Então a gente dá sim e abre o código.
Como vocês podem ver, o código de Verilog é muito mais simples. Por que o código no Verilog é mais simples? Porque é uma linguagem específica para simulação de hardware. Ela não precisa ser adaptada, né? Ela não precisa também fazer todo o fluxo de carga, né, que uma DLL precisa no sistema operacional. Tá? Então o Verilog ele já é adequado à simulação de hardware analógico ou digital. Tá certo? No caso, nós estamos usando o Verilog A. O que muda é algumas sintaxes, tá certo? Nós vamos ver aqui rapidamente, tá? Então vamos ver aqui o que nós precisamos fazer. Então tá aqui o nosso código, né? Ó. Nós primeiro precisamos implementar, né? Precisamos declarar as nossas variáveis, né? Que vão armazenar informações relevantes. Então, nós já... deixa eu explicar aqui. Como é que é a estrutura do código no Verilog? Primeiro, você define o nome do módulo. No caso, o meu primeiro componente Verilog. Você define os parâmetros de entrada e saída. Aqui, necessariamente, precisa estar na mesma ordem que você define lá no componente. Então, se você vier aqui no componente, clicar com o botão direito, pin ordem, ó, esse aqui é o pino 0. E esse aqui, ó, é o pino 1. Tá? Então, aqui, pino 0, pino 1, pino 2, pino 3 e assim por diante. Essa ordem aqui é fundamental para que tudo dê certo. É diferente do C, que você acessa o array, né, que contém as portas. Então, o array vai ser a porta 0, a porta 1, a porta 2. Né? Fica fácil você acertar. Aqui é importante que os parâmetros, né, de porta eles sejam na ordem certinha. Né? Input real, entrada, eu estou dizendo que a entrada é do tipo input e entra um real. O que é e olha que o real está desvalorizado, né? Mas esse real aqui é muito valorizado, ele é extremamente importante. O que há aqui nessa questão de usar um float ou usar um real? O tipo de dado real no Verilog e o tipo de dado float na descrição do componente, vamos voltar aqui. Né? Aqui quando você vem, ó, data type, tá float 64 bits. É o tipo de dado mais adequado para um sinal analógico, porque ele varia, né? De forma escalar, né? Então, é extremamente importante você escolher o tipo de dado que matematicamente representa o teu sinal. E o float é muito bom para representar um sinal analógico, né, que varia de uma forma bem ampla, né? Então aqui ele define input, define output, saída e output. Você vê que aqui a gente não trabalha com ponteiros, tá bom? Essa entrada e essa saída aqui são entradas de sinais, né? E saída de sinais. Ele já está no formato adequado. Então, parâmetro real threshold igual a 0,5. Ok? Ponto e vírgula no final, não podemos esquecer para não dar erro. Então veja aqui, o parâmetro ele tem a mesma estrutura de definição que um input ou um output. Eu estou definindo uma variável local. Essa variável threshold, ela vai receber o valor 0,5. Tá ok? Então, é um nível, né, de sinalização para que ele tome uma decisão no código que a gente vai escrever. Tá certo? Aqui nós vamos ter parâmetro real, high,
Opa, high value igual a 1.0. Parâmetro real low value igual a 0.0. Então, o valor 0 é low value. O valor alto é 1.0. Tá certo? O que mais nós precisamos? Me perdoe. Então, aqui, ó, nós vamos implementar a lógica analógica, né, do nosso bloco, do nosso componente. Analogic begin. Tá? Vout. Aqui está vout, aqui é saída. Saída igual a entrada maior que threshold. Aí aqui é bem similar ao ser as estruturas de código. Então, se a entrada for maior que o threshold, ele joga a saída para o valor alto. Se a entrada for menor que o threshold, ele joga a saída para low, certo? Então tá aí o nosso código, faltou aqui o end begin. Tá certo? Sempre que você fizer uma tomada de decisão, é necessário você definir um bloco analog begin and end. Tá? Se houver tomada de decisão, é necessário. Se houver um if, um while, um case, tá? É necessário fazer. Não existe while no código, no Verilog. O que vai existir é if, case, e existem algumas sinalizações que você pode definir no begin, que ele monitora, né, os sinais em si. No caso ali, ele já está dizendo para o Verilog que saída e entrada vão ser monitorados. Então, sempre que entrada for alterada, ele executa o bloco analog begin, tá certo? A gente não precisa dizer declarativamente que a entrada precisa ser monitorada para executar o código, não, tá? Então, uma coisa que você pode ver aqui, que o domínio do tempo no Verilog não é considerado, tá? Não é considerado. No C, você tem um parâmetro tempo, T, que é tempo. Aqui no Verilog, você não tem esse parâmetro tempo, né? Então, você controla isso dentro do analog begin, ok? Então, está feito o nosso código. O que acontece aqui que a gente poderia, né, deixar para uma melhoria futura? É, por exemplo, regular o threshold. Vamos supor que você tem um potenciômetro que você aumenta e diminui o threshold. Então, você colocaria threshold como uma variável de entrada. Você jogaria ele ali como um input real threshold, colocaria como um terceiro parâmetro ali, e lá no componente você criaria uma terceira porta chamada threshold, para que ela representasse, né, essa mudança de nível para ver a alteração entre 0 e 1. Tá certo? Parece uma lógica digital, mas é só um exemplo bem simples para a gente entender. Uma vez feito, a gente clica com o botão direito aqui e pede para compilar o Verilog. Ele vai converter esse Verilog em C e compilar. Tá? Então aqui ele já achou um erro. Sintaxe erro, unexpected begin, identifier ou randomize.
Eu vou ter que ver isso aqui, porque realmente tá... Me pegou desprevenido, eu não conheço Analog ainda. O Verilog A eu não conheço. Eu esperava que esse código aqui estivesse certo. Estivesse certo. Para poupar nesse, eu vou deixar esse erro passar batido e vou fazer um outro código mais simples. Tá? Eu vou mudar a threshold para ganho. Ganho, igual estava no C. Tá? E vou tirar esses dois parâmetros aqui. Então, como não há tomada de decisão nesse código aqui, né, saída é igual a entrada vezes ganho. Vai ficar mais simples e a coisa vai funcionar. Tá? Eu vou procurar ver o que foi o erro num outro tutorial mais avançado de Verilog, né, um tutorial que está um passo à frente desse. Aí eu trago a solução do problema, porque realmente eu não vou tomar o tempo de vocês pesquisando e não vou parar o vídeo para começar de novo e trazer a solução. Tá? Então, no próximo vídeo eu trago a solução. Num outro tutorial a gente trata isso. Me comprometo com isso. Então, ó, vamos ver aqui. Ixi. Deixa eu ver aqui. Ele tem uns atribuidor meio estranho. Não tem jeito, eu vou ter que pesquisar mesmo. Vamos ver aqui. É tanta janela aberta. Então vamos ver aqui. Verilog A. Analog begin example. Então, ó. Aqui é para quando houver algum timer, algum tempo, né? Evento. É estranho porque é analog begin, né? Não tem aqui outra coisa além de analog begin. Né? Analog begin. Vamos ver aqui, composite. Tudo analog begin. Fórmulas matemáticas, a atribuição é igual. É porque está faltando, sabe o que é? Sabe isso tudo? Quer ver que é uma coisa muito boba? Ah, não é. Eu achei que estava faltando o ponto e vírgula aqui, ó. Muito estranho isso. Era para aceitar o igual aqui. Syntax erro, nextpad igual. O identify ou randomize. Uns erros que não tem nada a ver. Mas é bom dar esses erros assim, bem ao vivo. Comigo sempre funciona desse jeito, né? Te dá manutenção no avião voando. E eu não gosto de editar vídeo e ficar fazendo tudo bonitinho, perfeito, não. Eu gosto de mostrar o erro e a dificuldade que a gente tem para a coisa dar certo, porque essa dificuldade todo mundo passa por ela. Saída, entrada e ganho. Multiplica os dois, saída é igual a entrada vezes ganho, ponto e vírgula. Aqui é ponto, tá certinho, parâmetro, real,
o valor ganho igual a 0,5. Saída igual a entrada, né? End módulo está aqui, módulo está aqui, ponto e vírgula no final, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Não há por que tá errado, viu? Vamos voltar lá naquele help que a gente estava lá. Aqui nós temos um atribuidorzinho que é menor mais, né? Mas quando é um sinal, ó, quando é um wire, né? A gente chama de wire, um fio, uma fiação de conexão, ele usa igual. Quando é uma sinalização, ele usa o menor mais. Muito estranho, viu? Parâmetros. Vamos ver aqui. Parâmetro real, o nome e a expressão. E o range limite. No caso, não é. Também a gente não está definindo nenhum limite, né? Threshold, integer, size. Aí, from de 23 a 0, from de 1 menos 1 a 1, exclude 0. Também não é. As declarações, registradores, né, variáveis, genvar ainda não sei o que é, eventos, size numbers versus array, parará, parará, papá, vai ficar apitando lá. É impressionante. Aqui ele está dizendo que sempre que o clock tiver um positive edge, né, ou um negative edge para reset, ele executa, né, essa atribuição aqui, o desassign count, ou aqui no, se for um positive edge no clock, count igual a count mais 1. Positive edge reset, né, na subida positiva do clock, do reset, ele vai designar para count igual a 0. Né, sempre que ocorrer. Não é o caso também. Vamos ver aqui. Mais always. Mais always. Block assign, né, ó, A igual a B mais C, ponto e vírgula. Então ele está dizendo ali que, né, a mesma coisa que nós fizemos aqui. Só que nós fizemos uma multiplicação. Nós fizemos uma multiplicação. Não há por que haver um erro. Saída, saída, saída. Né? Tá tudo certo os nomes. Poderia ser um erro a falta de um ponto e vírgula aqui, mas não é. É 0,5, não é vírgula, é 0,5. Ele está reclamando exatamente do igual. Será que eu preciso colocar aqui no analog begin?
E volta aquele erro ali, né? Esperando um identificador ou randomize. Que coisa estranha, né? Vamos descobrir aqui. Vamos descobrir em tempo real aqui. Aqui ele está dizendo que é no tempo, ó, que quando você precisa definir um tempo, 10 milissegundos. Na verdade, ele atrasa, né, a execução do bloco em 10 milissegundos. 10 unidades de tempo. Não é 10 milissegundos, não. 10 unidades de tempo. Então ele espera 10 unidades de tempo para executar isso aqui e jogar para A. Não bloque a signa. Então aqui ele para executar. Aqui ele executa em tempo real, sem dar uma parada aqui. É igualzinho o Verilog. É. Tchananã. Será que ele vai me exigir o always ali? Será? Engraçado, não precisava não, mas vamos ver aqui, né? Always. É always, né? Como é que é? Always, arroba. Always, arroba. Arroba. Entrada ou asterisco, né? No caso, se for asterisco é qualquer barramento, qualquer fiação, né? Que alterar de estado. No caso aqui vai ser o entrada. Era o que estava faltando. Estranho, viu? Então aqui o que, que aconteceu? Ele estava reclamando do igual, né? Mas na verdade é porque faltava dizer que sempre que a entrada se alterar, ele executa esse código, né? Estranho. Mas o Verilog realmente ele teria que ter o bloco de always aqui, né? Porque ele precisa haver um evento em cima de alguma das fiações, né? Entrada ou saída, né? No caso entrada, que é uma fiação de entrada, para que ele execute. Então, realmente é isso aí, gente, né? Nós vamos aprendendo junto, ok? Então pronto, está criado o Verilog, tá certo? O próximo código, o próximo passo, vamos fechar, né? É a gente inserir aqui e testar o circuito, né? Vamos aqui agora, vim aqui em Winvan, aqui em V de voltage, né? Então, independente voltage source, o que tem de diferente aqui? Vamos clicar com o botão direito.
Vamos descobrir aqui aonde que a gente enfia um wire aqui nessa história. Draw a wire. É W, né? Como é no LT Spice. Vamos conectar aqui o wire. Né? Vamos vamos continuar aqui. Aqui as saídas são independentes. Saídas são independentes. E nós vamos fazer aqui. O que foi que ele... É porque ele não colou aqui. Pronto, agora colou. Aqui nós precisamos, todo o circuito precisa de um ground, tá? Então toda simulação nós precisamos de um ground. Agora qual que é mesmo o ground aqui? Aqui, place a ground, G. Engraçado que o G aqui não é o G daqui. Pronto. Então sempre, né, o Spice exige a presença de um ground para simular o circuito. Aí a gente vai clicar aqui, ó, Run Simulation. Vamos ver se vai dar certo aqui. Né? Fatal erro. The Analysis Command You Need to add Spice Directive como um transiente. Então nós vamos clicar com o botão direito aqui e nós vamos achar aqui como Draw Wire, Place Ground, Place a Net, Place a Text ou Spice Directive. Então a gente vai colocar essa Place. Ver que a gente aproveita o conhecimento que a gente tem, né? Então aqui vai ser um ponto trans 5 milissegundos. Né? Uma análise transiente. Opa! Que susto! Então vamos puxar para cá. Vamos puxar para cá. Vamos diminuir um pouquinho aqui para a gente ver aqui. Então eu quero ver o sinal daqui. Será que... Olha, já me deu aqui que a tensão aqui de saída aqui é 0. E a tensão de saída aqui também é 0. O que está faltando aí? Está faltando definir a tensão de entrada, né? Então, vamos pegar aqui, clicar com o botão direito. Né? Orientation, Show Symbol Properties. Então, aparece aqui as propriedades. Ah, peraí. Essa aqui é linear. Nós precisamos adicionar uma tensão aqui que seja uma senoide. Tá certo? Então aqui, ó, a mais indicada é essa. Ele conectou? Conectou agora. Então a tensão DC, vamos pôr aqui 3 volts. Amplitude, vamos pôr 3 aqui, aqui é 0, né? E a frequência, nós vamos colocar aqui uma frequência baixa, 60 Hz, tá certo? Vamos voltar aqui na simulação de novo. Simular.
Então aqui nós vamos pegar o sinal aqui, ó. Ele mostra, né? Vamos aumentar esse tempo, ele mostrou subindo aqui. Vamos aumentar o nosso tempo aqui do transiente, ó, para 100. Gente, vocês vão me desculpar se fizer barulho aí no ventilador, porque tá quente aqui em Aquiraz, viu? Ó, então nós já temos a saída aqui, né? Então eu peguei a saída desse sinal, nós já temos ela aqui, né? Ó, já temos ela aqui saindo aqui, ó. Você vê que o software é muito intuitivo, é a primeira vez que eu uso ele. Então tudo que eu aprendi com o LT Spice, rapidamente eu me adapto com ele aqui. Então quem já assistiu os vídeos do LT Spice, do Basicão da Eletrônica, facilmente vai se adaptar aqui. Vamos pegar a saída aqui para a gente ver. A saída aqui é exatamente proporcional à entrada, porque a gente multiplicou por 0,5. Então é a metade. Tá vendo que funcionou? Vamos pegar a daqui, ó. A daqui, ó, já é outro ganho, porque lá, ó, se a gente vir aqui no C Interprete, Open C++, Source, nós vamos ver aqui que nós multiplicamos aqui por 2,3 de ganho. Então, ó, esse sinal mais alto aqui, ó, é o ganho de 2,3. Esse outro aqui do meio é o sinal original. E o vermelho, o vermelhinho, é o sinal do Verilog, que é 0,5. Ele diminui pela metade. Mamão com açúcar, minha gente. Né? Para quem é a primeira vez que está usando a ferramenta, foi muito fácil. Muito fácil. Tá? Então eu assisti o vídeo do KSpice, peguei o vídeo do KSpice original do KSpice, fiz o tutorial e aprendi com vocês aqui rapidamente como usar o Verilog e o C++. Na verdade ele usou C, diz que é C++, mas ali a única diretiva que eu vi do C++ aqui, C++ foi o Stern C aqui, ó. Tá? É a única diretiva do C++ que eu vi aqui. Então, você que conhece C, rapidamente você cria um componente. Você tendo a matemática do componente, você tendo a lógica de funcionamento dele, você simula ele com muita facilidade. Tá? Então, as possibilidades aí são infinitas e você acaba de abrir um mundo para você que está assistindo esse vídeo. Parabéns para você. Eu fico muito feliz de ter ajudado você a abrir essa porta para um mundo novo, aonde você agora tem uma eletrônica ilimitada no simulador. Né? O que você criar aqui está um passo para você ir para uma prática real e ter um componente, ter um circuito real funcionando com base num CI, por exemplo, que você não tem em mãos para primeiro passo. Então você simula esse CI em C ou em Verilog, né? E quando você for montar o circuito, você coloca o CI lá no lugar fisicamente. Né? Então é isso aí, gente. Parabéns para vocês. Né? Eu acho que quem chegou até aqui no final tá de parabéns. E eu também, né? Eu também ganho parabéns, né? Então eu peço a vocês que deixem um comentáriozinho aí, um gostei, entendeu? Não gostei. Conversa comigo aí, entendeu? Para a gente poder desenvolver mais coisas. Ah, Carlos, queria fazer isso aqui, eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou aprender junto com vocês. Aprendo, coloca aí no canal para a gente desenvolver, tá bom? E lá no site basicãodaeletronica.com.br agora, para a gente ter isso tudo documentado de forma escrita, que é muito importante, tá bom? Então um abraço para vocês. Vamos salvar, né? Não salvamos. E basicãodaeletronica.com.br, nosso site aí, tá certo? Um abraço e um beijo para quem é de beijo.